Saudar aos colegas que apoiam a tarde sábado com a presença e, naturalmente, saudar o amigo David Justino, companheiro de lides nestas coisas, e cumprimento na qualidade de habitante do Conselho de Almada e oriundo do Conselho de Almada. Eu vou dizer duas ou três coisas que me ocorrido a propósito do desafio lançado pelo Amaral e depois para algumas das questões que foram levantadas que me parecem pertinentes face ao tipo de debate que nós temos aqui. A primeira questão é de facto a questão do pacto. Eu cá tinha dito ao David e contar uma história que eu envolvi, mas não dizia qual é que só contava aqui. E passou-se em 2003, quando David Justino era Ministro da Educação. E eu estava a fazer uma conferência no Instituto de Defesa Nacional, organizada pelo professor Tribolé, que teve a gentileza de me convidar para fazer a conferência de encerramento sobre as questões da juventude e da educação em Portugal. E o professor David Justino estava como Ministro para fazer o fecho do Congresso. E eu, aquela delinquência, aquela provocação que, enfim, alguns que me conhecem me atribuem, meti na altura Ministro da Educação e disse: Sr. Ministro, eu não vou ter o atrevimento de me perguntar o que é que espera que seja a educação, o ensino básico em Portugal daqui a 10 anos. Justamente por causa daquilo que nos traz aqui hoje, o PAR, o futuro. Isto em 2003. E eu lembro, o professor David Justino, com a generosidade que me caracteriza, no fim, olha comigo e diz-me assim: não, nós temos um projeto e tal, nós temos uma ideia. Acho que foram 4 meses depois o professor David Justino já era ministro. Ousei ter ideia. Exatamente. E, portanto, isto trata de uma coisa que é relativamente, eu diria, estrutural, enfim, talvez seja um bocadinho, mas foi caracterizado também pelo David, que é a questão da impossibilidade dos pactos, dada a natureza e a forma como os nossos sistemas políticos, sociais, a nossa cultura foi construída, que inibem a ideia do pacto. E é uma questão que eu retorno, mas para dizer que é uma ideia que é recorrente, a ideia de que nós precisamos de um qualquer entendimento, chamemos de pacto, compromisso, consenso, sobre ou o futuro, uma ideia de futuro, que nós em psicologia chamamos, utilizamos a metáfora do bolo, que é a cenoura. A ideia de futuro, aquilo que nós chamamos em psicologia a imagem criadora de futuro, é aquilo que nos bloca. É aquilo que me bloqueia em qualquer circunstância da minha vida, o que é que eu espero fazer, que eu possa contribuir para isso. E há uma coisa à escala da comunidade, com a autarquia que tem uma ideia de futuro, com a família que tem uma ideia de futuro, com o país que tem uma ideia de futuro nos seus diversos sectores. E esta ideia de futuro é, de facto, aquilo que nos pode criar rumo. E é o que é fundamental, que eu acho que a educação precisa, é, de facto, um rumo. É esse rumo que eu acho que nós estamos em condições, como comunidade, temos maturidade cívica nesta altura, para podermos começar a criar alguma ideia para... Outra questão que me parece muito importante, e o David descreveu isto, eu não subscrevo de todas as teses catastrofistas sobre a educação. Eu fiquei tremendamente assustado com o impacto mediático, mais uma vez, que teve o lançamento dos livros da professora Maria Filomena Mónica, que alguns de vocês devem ter assistido nos últimos dias, que é o que traduz o inferno da sala. É o inferno da sala. As salas de aula não são o inferno. Aquilo faz parte da educação, mas a educação não é aquilo. Se a educação é aquilo, nós que somos pessoas responsáveis, não deixamos os nossos filhos ir para a escola, e vocês deixam os vossos filhos ir para a escola. Com os receios, as inquietações próprias de quem é educador, amador, profissional dos tempos de escola, mas com a confiança que os miúdos vão ter um tratamento ajustado e que as coisas vão correr, apesar dos sobressaltos, de uma forma razoavelmente. Portanto, eu tenho muito pouca simpatia com as teses catastrofistas sobre a educação e que a escola é um inferno e que o miúdo ao sair de casa está a correr riscos que, se nós formos educadores responsáveis, não deixamos de ser eficazes. E passamos ao ensino médio, que há quem também defende isso como forma de proteger as crianças e dentro das riscos. Portanto, esta é uma primeira ideia que me parece. Por outro lado, a ideia é que isto pode parecer um discurso um pouquinho fora de moda, mas as questões de educação são sistematicamente, e percebe-se, e eu acho que também devem ser, colocadas sobre o plano da política. Eu acho que elas não podem ser esquecidas de ser colocadas no plano da ética. Nós, com os miúdos, com cada criança que nasce, nós, comunidade, contraímos um compromisso ético, um contrato ético. Aquela ideia portuguesa que tal, que há uma canção que diz: eu só quero que me admire me trazer aqui, nem sequer foi o ato que nasci.
Portanto, o miúdo não foi ouvido, nasceu, está aí, nós temos como comunidade a responsabilidade ética de cuidar dele, primeiro em família, depois em comunidade, depois na educação escolar, de forma a que ele tenha, tanto quanto possível, um projeto de vida viável, bem-sucedido, seja ele qual for a sua escolha e as suas capacidades e competências. Portanto, há esta dimensão ética que é que pode suportar a intencionalidade de estabelecer formas de nos encontrarmos alguns no futuro. Porque a conflitualidade que está presente, e David sublinhou isso, no universo da educação, inibe, ou do meu ponto de vista, e a prática mostra isso, muitas vezes outro tipo de entendimentos, porque a conflitualidade de interesse inibe pela sua própria natureza, dificulta o estabelecimento desse trajeto. E, portanto, eu acho que ou nós, para além dos entendimentos de natureza política, assumimos responsabilidades de natureza ética sobre uma ideia de futuro, e depois já vou outra vez a ideia de futuro, ou então nós temos tremendas dificuldades e andamos na retórica, numa retórica em torno da ideia de consenso, compromisso, que é ineficaz, não tem potencial de desenvolvimento. Parece uma questão de... A outra ideia, de facto, também foi sublinhada, que é como é que os desenvolvimentos dos sistemas educativos, que eu me dispenso a caracterização bem feita do David, e que nos trouxeram a patamares que são positivos. Que são ideais, não, a educação não há resposta ideal, mas são positivos. Nós e aqui no Conselho de Almada, eu lembro perfeitamente, eu que estudei aqui na primária do Feijó, eu não lembro, eu só lembro de um colega que estudou para além de mim. Não tenho ideia de ninguém, eu não mais ninguém ter estudado para além da quarta classe. Mas isto foi uma geração e meia atrás, e portanto nós demos saltos muito grandes. Se isto nos deixa satisfeitos pelo que fizemos e com vontade de fazer melhor e mais, naturalmente. Mas é bom nós termos nesta. Uma outra questão é que já não estamos num tempo, apesar dos indicadores continuarem a mostrar que cada euro ou dólar, normalmente os estudos são feitos em dólares, cada dólar investido na educação é um dólar que se multiplica do ponto de vista dos indicadores de desenvolvimento. Há bocado, por exemplo, eu fiz aqui um à parte, o David estava a falar, aumentou a esperança de vida, mas a longevidade continua a ser maior entre as pessoas mais qualificadas, porque os seus estilos de vida têm uma qualidade. E isto na educação também se passa assim. Nós temos mais escolarizados, mas os filhos das pessoas mais escolarizadas continuam a ser aqueles que prevalentemente atingem o maior nível de qualificação. Os estudos também mostram isto. E, portanto, nós temos que ter esta ideia, que já não estamos tanto num tempo, como eu há bocado conversava ali em off, de ter indicadores do desenvolvimento do sistema educativo na base de input-output, ou seja, vamos injetar mais no sistema, porque se metemos mais meios no sistema, necessariamente os resultados vão ser melhores. Nem sempre isso acontece. Porquê? Neste momento, há umas décadas para cá, noutros países que andaram mais depressa, se percebe que nós temos variáveis que são variáveis ao nível dos recursos, os tais estudos de input-output. Se eu aumentar o PIB, eu tenho melhores resultados. A parte do PIB atribuída à educação. E neste momento, a questão já não há uma relação tão direta. Porquê? Porque há variáveis de natureza processual, os processos, e variáveis de natureza contextual, os contextos em que operam. Mesmo aqui dentro do Conselho de Almada, o vereador conhece bem essa realidade, a ANCEL não tem a mesma realidade do Monte Cabrita. E, portanto, há variáveis de contexto e variáveis de processos que têm que ser calculados se nós tivermos aquilo que eu acho que é um dos desígnios de futuro, que é justamente a ideia de qualidade, que eu já lá volto à questão do que é essa ideia de qualidade. E, portanto, estas variáveis é o tempo que nós temos que começar a olhar para as variáveis de, já não é tanto a arquitetura do sistema, já não é tanto a questão de como pode funcionar a organização da rede, até falámos disso, agora é preciso dizer, não, com este sistema que está relativamente estável do ponto de vista da sua arquitetura, onde é que estão as variáveis de qualidade de processos, o que é que temos que fazer melhor para que lá no fundo, como dizia o David, na sala de aula, as coisas sejam com maior eficiência. Eu utilizo intencionalmente a ideia de eficiência para fugir à ideia mais classicamente abordada de eficácia. Nós podemos ser mais eficientes, nós podemos ser eficazes com mais custos e podemos ser eficientes se tivermos os mesmos resultados com outros custos. Portanto, é esse lado de inteligência e eficiência e a organização do sistema que eu penso que nós temos que trabalhar.
E isto tem a ver justamente com estas questões que ainda nos fazem parte das nossas inquietações, que é as taxas de retenção que ainda temos em sucesso. E eu aqui gostava de falar um pouquinho. O meu trajeto, alguns dos colegas conhecem, o meu trajeto tem sido mais, não tanto não na zona do input, mas mais na zona do output, ou seja, o trabalho que se faz cá em baixo, utilizando a formulação enunciada do seu domínio disponível. Tem a ver com o seguinte: nós sabemos, por exemplo, as questões da retenção, que nós temos um sistema que foi excessivamente caracterizado com a cultura da retenção. Os franceses há anos tinham um enunciado que dizia irredoblará. Quem chumba, chumbará. Nós sabemos que quem começa a chumbar tende a continuar a chumbar. A repetição, a retenção, ou o chumbo, como se quiser chamar, não é a mãe do sucesso. Não é só por chumbar que os miúdos passam a ter sucesso. Aliás, sabes, as características do sucesso é justamente o seu caráter repetitivo e que se alimenta. E, portanto, a questão está, e foi o professor Guido sublinhou isso, a ideia de que, como outros países fazem, é que quando se começa a notar alguma divergência relativamente ao funcionamento escolar do miúdo, nós não precisamos de medir lá à frente e vamos certificar que ele não atingiu o que quer que seja que podia ter atingido, mas começamos a tentar apoiar no sentido de minimizar o risco que, quando for sujeito à avaliação formal, possa ser estudado. O que a mim me inquieta, e tenho que o expressar num debate desta natureza, é que não tenho a convicção de que os caminhos que estão a ser desenhados contrariem esta coisa. Porque, justamente, e tem a ver com a ideia de futuro, que eu acho bem formulada do professor David Estilo, nós temos que fornecer aos miúdos equipamento de base e, sobretudo, capacidade de operar com ele, ou seja, aprender a pensar. Não é compatível com desenhos curriculares extraordinariamente fechados e com vocabulários ao meio da pensar. E o que nós temos como desenho, do meu ponto de vista, no trajeto que estamos a seguir, inquieta, de alguma forma, porque temos um trajeto, por um lado, organizado num modelo de medida constante. E eu acho que a medida é a melhor ferramenta de regulação da qualidade, mas não podemos hipotecar os processos à questão do medida. E o que nós estamos a verificar é que, com o desenho curricular, eu não sei se há aqui alguns colegas professores, ou são pais, com o estabelecimento, na maneira que estão, que eu não estou a dizer que não deve existir patamares de natureza curricular a serem atingidos pelos miúdos, da maneira que estão a ser formulados, nós estamos a transformar o ensino na administração de uma checklist de competências. Qual é o espaço para o miúdo aprender a pensar? Se um professor do primeiro ciclo tem que, por exemplo, checar se os seus 26 alunos dominam, leem em menos de um minuto 44 pseudopalavras. E isto até o primeiro ciclo, são perto de 1000. O primeiro ciclo envolve perto de 1000 metas curriculares, depois faltam as outras cadeiras do segundo e do terceiro ciclo. Ora, isto é este entendimento que eu estou de acordo com o professor David Estilo no tipo de formação, ou seja, no desígnio que nós queremos para a educação dos nossos miúdos, mas que eu temo que o modelo a estruturar não seja facilitador de um desenvolvimento de uma estrutura, de um processo educativo que concordo que apresentou o professor David Estilo. E isto, por outro lado, leva a que nós assistimos ainda às questões do problema que eu diria, da mobilidade. E é interessante, se nós vimos na tal comparação, que é uma edição que eu acabo de dar uma aula sobre desenvolvimento curricular, e uma das questões que levantada é justamente estes aspectos da conflitualidade presente entre a contextualização dos currículos e a internacionalização dos currículos. Como é que nós vamos ser capazes de equilibrar aquilo que é uma dimensão nossa com aquilo que é uma dimensão que um cidadão hoje em dia tem que dominar com os seus conhecimentos. E isto começa logo no primeiro ciclo, não é uma questão só para o secundário ou para o ensino superior, é uma questão logo no primeiro ciclo. O superior tentou, a meu ver, resolvê-lo mal com a questão do Bolonha, mas isso é uma outra questão que nos traz aqui. E esta é justamente a questão da mobilidade. E eu há bocado dizia, e retomo, nós estamos a melhorar os resultados escolares francamente dos nossos alunos, apesar dos políticos, utilizando a formação, eu diria, apesar das dificuldades do sistema. O que prova que cá em baixo as coisas não são tão más como às vezes.
ou seja, o trabalho mais um tanto, mas há um aspecto interessante, e que foi sublinhado, é que o maior preditor do sucesso dos miúdos continua a ser a escolaridade exterior. E, portanto, nós temos que ter esse cuidado, eu diria, entre aspas, obsessivo, com a qualidade da qualificação, para que os miúdos continuem a ser qualificados. E os colegas dirão, não está a acontecer, não sei se ele continuará a acontecer. Porquê? Eu digo-lhes porquê? Pelas minhas inquietações relativamente ao que vai ser o caminho. Sabem quais são os dois países que na Europa neste momento não está a verificar-se mobilidade social? O indicador de mobilidade social, gostaria de sublinhar isso, é ver com a escolaridade dos nossos filhos é mais escolarizada em média que a escolaridade nossa. Isto é um indicador de mobilidade. Neste momento a Alemanha não está a verificar. A escolaridade média da geração dos filhos não é superior, os filhos estão a atingir, é inferior à dos pais. E tanto que nós sentimos isto. A Alemanha também procura, em Portugal e em outros países, mão de obra qualificada, porque justamente o seu sistema educativo não está a produzir com a eficiência que deseja. Porquê? Porque criou estruturas que parecem, no seu enunciado, importantes, que é preciso qualificar toda a gente, o que não quer dizer que seja qualificação escolar de fim de linha, é preciso dar uma qualificação profissional, mas nós não podemos desistir da melhor qualificação possível. Eu, nos primeiros anos a seguir, nós estamos a criar um ensino vocacional para baixo, canalizando os miúdos aos 12 anos. E isto, do meu ponto de vista, corremos o risco, com as taxas de insucesso, com o transformar o ensino muito pesado com a administração das checklists tal como elas estão feitas. Eu temo que nós passemos a canalizar muito rapidamente, estou curioso de ver, tem alguns estudos de desenvolvimento nesse sentido, mas a minha área é pouco propícia a este tipo de estudos, que é a psicologia da educação, os colegas saberão. E, portanto, mas temo que nós possamos começar a fazer derivar num sistema educativo como para outras vias, porque em princípio é importante, bate-me há muitos anos, para que o ensino tenha diferentes vias. Eu costumo dizer isto muitas vezes, a utopia mais generosa que o 25 de Abril trouxe foi a ideia de todos sejam doutores. Foi a utopia mais bonita, se quiserem, mais generosa, é de que todos agora seríamos doutores. E nós acabamos com a IMIG, o curso industrial, o curso comercial, as escolas técnicas, porque toda a gente era unificada. Também te lembras? É unificado. E depois, rapidamente, chegou uma situação que o David se bem se lembra, é que nós tínhamos aqui no Conselho, por exemplo, na zona da margem norte, escolas com insucesso superior a 50%. E nós começámos a ficar calma. E começámos a ficar, o que é que fazemos? O que é que nós fizemos? Começámos a criar guias profissionais. Guias profissionais como? De segunda, para quem não tem jeito para a escola. E o marketing destas ideias foi um marketing terrível, porque criou nas famílias a ideia de que havia guia para as vias profissionais ou vocacionais quem não tem jeito para a escola. Quando os países, há mais tempo que se preocupam com isto, têm vias que são conduzem mais rapidamente, de uma forma mais curta ao mercado de trabalho, mas que não são representadas pelas famílias como sendo de segunda. É um trajeto de escolha entre as famílias e os miúdos. Aqui foi uma espécie de correção da utopia generosa, e aparece o ensino vocacional ou via profissional, nas suas várias designações, tem mudado, como uma espécie de caminho de segunda para quem não tem jeito para a escola, como se dizia quando eu andava ali no Feijó. Não tem jeito para a escola, vai para o campo, mas na altura ainda havia campo, agora não há campo. E portanto, cria-se, mais uma vez, e é aquilo que nós precisamos ter, que é a diferenciação, e eu depois retomo, que tem a ver com a minha ideia de qualidade, é a diferenciação nos trajetos educativos. Isto numa organização que não é hierarquizada do ponto de vista do seu valor social, o que é importante, o que nós não podemos permitir é que qualquer criança ou jovem saia do sistema educativo sem qualificação, porque isso inibe o seu projeto de vida. E essa qualificação pode ser de 2 anos de formação ao nível do ensino secundário, de 3 no Politécnico ou de 5 no universitário. O que não pode é sair sem qualificação. Eu recebo alunos no ensino superior, tal como o David, e acompanho alunos no segundo ano. Eu pergunto para passar este tipo de ideias aos alunos do segundo ano do ensino superior. Você acabou o 12º há 2 anos, certo? Se quisesse trabalhar nessa altura, sabia fazer o quê? Eles ficam surpreendidos e dizem nada. Porque o 12º, na melhor das hipóteses, nem sempre isso se verifica, ensina a continuar a estudar. E o que nós precisamos é ter diferenciação, que leve a que no fim se saia com alguma qualificação. Pode ser um trajeto mais curto ou um trajeto mais longo.
e que não seja representado socialmente como sendo uma coisa mais primeira ou mais segunda. É mais bonito. Claro que nós podemos dizer assim, nós pais, e aqui estamos no âmbito da conversa, os nossos pais, nós temos aquela formulação muito bonita, não, eu quero é que o meu filho seja feliz. Mas agora, se ele for feliz como doutor, é melhor que fosse feliz como serralheiro como ou não é? E portanto, nós temos que, é óbvio, é a tal questão da mobilidade social. E aliás, muitos pais cumprem nos filhos os seus destinos. E portanto, não é grave, é pelo contrário, é interessante essa preocupação. Agora, o que nós temos do ponto de vista unidade em termos globais é garantir esta diversificação. E temos que garantir uma outra coisa, que é a diferenciação das abordagens, que são as tais variáveis de contexto e de processo. As crianças não aprendem a pensar todas da mesma maneira. Nós queremos que todas aprendam a pensar, mas elas não aprendem a pensar da mesma maneira. E nós precisamos ter nas variáveis de processo estudos que existem, que nos ajudam a pensar como é que nós construímos com as crianças essas capacidades, essas competências para aprender a pensar e não só aprender um conjunto de enunciados que têm que mostrar uma série de exames que sucessivamente vão fazendo. E é este lado dos processos que acho que é importante. Por exemplo, a questão das autonomias. David gosta e simpatiza com a ideia da descentralização. A descentralização é uma ferramenta da qualidade do sistema educativo. Mas nós temos que fazer, ir eliminando, porque são questões de desenvolvimento, aquilo que chamamos a designação também da psicologia, que é os fenómenos de dupla mensagem. Eu tenho uma retórica sobre a autonomia e descentralização e tenho uma prática que não é compatível com essa retórica, com esse discurso. Por exemplo, nós temos que, provavelmente, dotar a generalidade das escolas de capacidade, por exemplo, ao nível de matéria curricular, da gestão curricular. Mas como é que nós vamos compatibilizar a gestão curricular com níveis de centralização, com o estabelecimento dos exames nacionais, com as competências dos exames nacionais com a Como é que nós compatibilizamos isto? É possível? Claro que é, mas isto tem que ser melhor afinal. Porque se eu estabeleço 87 metas que se dão 3, 4 por semana, como é que eu depois posso fazer diferenciação curricular numa sala de aula? Não é fácil. E é nestas variáveis, muita da qualidade do ponto de vista do que vai ser os nossos próximos anos tem que ser refletido ao nível dos processos. A questão, falámos dos agrupamentos. Os agrupamentos, neste momento, em algumas circunstâncias, ainda são, do meu ponto de vista, mega problemas. Terão que, daqui a uns anos, acredito que não sejam, temos que aprender, do ponto de vista de processos, como é que um mega agrupamento não é um mega problema. Vamos ver. O David usou um termo que tem que tocar, que tem sido o meu trajeto, a questão da educação inclusiva. O que é isso de educação inclusiva? É estarem todos juntos, numa visão muito aconchegada da pedagogia, pomos todos lá, como eu costumo dizer, não integrados, mas entregados. Estão entregados? Claro, depois confiamos na providência. Ou o que é que temos que fazer do ponto de vista de processos, de dispositivos de regulação? Quem é que, nas escolas do Conselho de Almada, quais são os dispositivos de regulação da qualidade que é desempenho, do seu desempenho? A qualidade do desempenho das escolas depende da qualidade das pessoas que lá estão e das direções que têm. O sistema não tem dispositivos eficazes de regulação. A inspeção tem um conjunto de competências, mas não é de regulação do trabalho educativo, é outro conjunto de competências. Nós precisamos ter dispositivos de regulação para que a qualidade do sistema não fique exclusivamente dependente do jeito ou da vocação que cada professor recebe do sistema. E este caminho, consultar com o que já falou também o professor David, relativamente às questões que aluno é que nós queremos ter, é uma questão absolutamente essencial do nosso futuro educativo, é o que é que nós queremos ter. E é este debate que muitas vezes é mascarado por questões que são relativamente acessórias, porque vocês veem as páginas dos jornais, a menina da Almada que foi violada agora por seus colegas aqui na Rua dos Povos. Correio da Manhã, claro. Agora vai ser um folhetim, vai ser... É uma situação gravíssima, mas a educação não é só isto. Quais são os dispositivos que nós temos para proteger as dificuldades dos miúdos? Como é que funciona o dia? Ainda ontem, uma mãe, através do Facebook, me contatava, eu tenho um problema de o que é que eu faço. Nós temos de ser mais eficazes na montagem de dispositivos de regulação e, sobretudo, pensar já que não é uma questão
quer quem está a gerir, em tempos de contenção, que é os cortes de despesa. O professor David dava uma entrevista ao Diário Notícia que dizia que há uns dias, que ele dizia que temos que assumir que há dinheiro mal gasto, há dinheiro sem retorno. É evidente que há desperdício. Mas nós precisamos também aí, sim, de coragem política para perceber alguns aspectos da arquitetura do sistema que são pouco eficazes do ponto de vista do seu funcionamento. Vou puxar lá um indicador que isto é um bocadinho provocatório. Eu espero que, como não estão aqui muitos colegas professores, eu acho que vou sair daqui razoavelmente que é a sério. Que é um indicador muito interessante. Nós dizemos assim, e eu subscrevo parte dessa afirmação, é preciso cuidar com o corte dos recursos humanos no sistema. Verdade. Enunciado assim, é preciso cautela com isto. Nós dizemos assim, quantos professores temos numa determinada escola? No outro dia, numa escola que tenho, enfim, uma relação ao nível, tenho tido aqui vários conselhos no âmbito dos conselhos gerais e questionário. Qual é o rácio professor-aluno que nós temos na nossa escola? E o rácio é de baixo. Nós temos, no sistema todo, mas em escolas em particular, nós temos muitas vezes rácios de professores-alunos por 1 para 10, 1 para 9, 1 para 11. Assim, não estou a falar de 10. É um 10. E depois eu digo assim, sabem que o rácio nacional de professores, alunos é 1 para 10, e depois há qualquer professor diz logo assim, mas porquê que eu tenho 30? Exatamente. É? Isto é muito, eu acho, é muito interessante, mas tem a ver com a impossibilidade dos pactos, falava da Bíblia. Que é porque é que nós não discutimos isto? Porque se eu olho para a escola, para aquela escola, digo assim, eu olhei para os cursos da escola, que estava a analisar o projeto, olho para os cursos da escola e faço uma coisa que é um bocadinho demagógica, eu peço desculpa e também pedi desculpa por estar a fazer isso, mas uma coisa muito simples, que é assim, são tantos alunos, tantos professores, divido isto e está uma média de tal raça. E depois vou ver se os números de alunos por turma. Tinha as turmas todas enunciadas, e as turmas estavam todas encostadas ao máximo, 26 no primeiro ciclo e 30 no segundo, terceiro ciclo e secundário. Mas então o que é que os professores estão a fazer? Porque depois nós temos uma escola que tem o assessor do adjunto, em vários gabinetes, em várias circunstâncias, em vários modelos, que eu não tenho a certeza que são eficientes do ponto de vista do sistema. Que são trabalho não letivo, que é hipotecado aos professores preparados para, quando eu digo letivo, vai estar a dar mão, letivo no sentido não é de salvá-lo, não estou a dizer que não seja obviamente importante, mas nós temos que ter uma escola mais ágil. A escola está muito burocratizada, o Ministério também tem uma carga enorme de burocratização em cima da escola. Porquê? Porque como a escola não é muito centralizada, o Ministério vê-se aflito e cria dispositivos de controle sobre o sistema, para não perder o pé. E aí tem que ser o papel, mais uma vez, o papel das direções. O David dizia uma coisa com a qual eu concordo. Os colegas que são professores sabem quem é que ia para os conselhos executivos do que temos conselhos executivos. A pessoa que ia jeito, os colegas achavam que dirigir um agrupamento com 100 e muitos professores, com não sei quantos funcionários e com 2.500 alunos, não é para quem tem jeito só. É preciso saber, há competências. A formação e a administração escolar é extraordinariamente recebida. Um bom professor não é necessariamente um bom diretor de escola. E um bom diretor de escola está formado. E nós sabemos todos, Camões, que é um rapaz que não é propriamente conhecido por ser um gestor de recursos humanos, dizia que um rei forte faz forte a fraca gente e um rei fraco faz fraca a forte gente. Ele estava a teorizar naquela altura todas as questões da liderança. Ora, a liderança, nós sabemos, as escolas com boa liderança têm mais sucesso, têm menos indisciplina. Isto é um bocadinho que não pode deixar, é a qualificação da administração dos sistemas certificados particulares. E este é um bocadinho o caminho que eu penso que nós todos temos que trilhar, utilizando aquela perspectiva que é para fazer cada um a nossa parte. Os patamares em que nos situamos e movemos, mas é sobretudo apostar na descentralização para quê? Porque é a melhor forma de nós entrarmos para entrarmos na questão das variáveis de processo e de contexto. Sem descentralização nós não conseguimos mexer nas variáveis de processo e nas variáveis de contexto. Então ficamos sempre no patamar da discussão de uma ideia, que é a ideia das políticas, naquele sentido de ver lá de cima e com pouca capacidade de intervir naquilo que se passa cá em baixo, que só quando nós analisamos o que se passa cá em baixo, esta escola não é igual àquela, os cursos não podem ser iguais, as responsabilidades dos objetivos têm que ser outros, etc, etc. Bom, se depois mudar deste século aí,